Jesus Cristo seja louvado. Boa tarde, meu querido ouvinte. Você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E a você que nos escuta do seu carro, do seu trabalho, da sua casa, o nosso muito obrigado, o nosso abraço de agradecimento. A você que nos ajuda a evangelizar, mandando o link do programa para um amigo. Receba o nosso agradecimento, porque esse programa é feito para você. Sejamos gratos a Deus pelas suas bênçãos, por cada momento vivido, pela oportunidade e até mesmo pelo sofrimento que nos permite crescer, né, meus irmãos? Sejamos agradecidos pela saúde, pela família e até mesmo pelos amigos que nos cercam, né? Tudo que conquistamos é sempre com a presença de Deus. Ele nos permite e precisamos seguir esse Cristo para assim alcançarmos o reino dos céus, né? E sejamos agradecidos por esse amor, por essa força que nos mantém de pé. O alimento que Ele nos dá é a palavra de Deus. E nós precisamos nos alimentar dessa palavra, né? Hoje, meus irmãos, é 12 de agosto de 2023, em Guaçucê, 14 horas, e já está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje, meu querido ouvinte, nós temos como tema comungar de joelhos ou em pé. O que nos orienta a igreja? E para a nossa tarde ficar ainda mais alegre e mais abençoada, digamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia. Está chegando José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema comungar de joelhos ou em pé. O que nos orienta a Igreja? Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, e o documento Redemptione Sacramento, da Igreja Católica. Desde já pedimos a intercessão de Nossa Mãe do Céu, Imaculada Virgem Maria. E nesta semana celebramos São Lourenço, diácono da nossa igreja e padroeiro dos diáconos. Então, meus amados irmãos, o que nos orienta a igreja sobre a maneira como devemos comungar, receber o corpo sagrado de Jesus? O documento Redemptione Sacramento nos orienta o seguinte no parágrafo 91. Na distribuição da Sagrada Comunhão, se deve recordar que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos a quem os pede de modo oportuno e estejam bem dispostos, e que não lhes seja proibido o direito de receber. Por conseguinte, qualquer batizado católico a quem o direito não os proíba deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Assim, pois, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. No parágrafo 92, todo fiel tem sempre direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o qual vai comungar quer receber na mão o sacramento. Nos lugares aonde conferência de bispos o haja permitido com a confirmação da sé apostólica, deve-se lhe administrar a Sagrada Hóstia. Sem dúvida, ponha-se especial cuidado em que o comungante consuma imediatamente a hóstia na frente do ministro
e ninguém se desloque ou retorne, tendo na mão as espécies eucarísticas. Se existe perigo de profanação, não se distribua aos fiéis a comunhão na mão. Então, meus amados irmãos, aí 2 parágrafos deste documento importante da nossa Igreja Católica, Redemptione Sacramento, que vai nos orientar sobre a maneira de como devemos comungar, receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A concessão da Santa Sé para os fiéis receberem a Santíssima Comunhão na mão e, por conseguinte, em pé, datada de 1975, deixava aos comungantes a liberdade para aceitarem ou não o novo rito. Contudo, alguns sacerdotes têm obrigado os fiéis a receber a Santíssima Comunhão na mão e em pé. Daí resultaram queixas levadas à congregação para o culto divino, que reiterou o caráter facultativo da nova modalidade de comungar mediante um documento de 2002, o qual vai a seguir transcrito. Em 1975, a Santa Sé concedeu ao clero do Brasil a faculdade de ministrar a Sagrada Comunhão aos fiéis, postos em pé, com a mão estendida, sendo que o novo rito não seria imposto aos fiéis. Estes, se quisessem, poderiam continuar a comungar na boca e de joelhos. Então, meus amados irmãos, aí um documento, já de 1975, concede aos fiéis brasileiros, fiéis católicos brasileiros, a escolherem, ou seja, todo fiel católico que não esteja impedido de comungar, ou seja, o que é este impedimento? Que esteja em pecado mortal, onde o direito canônico e os sacramentos o impedem, que tenham violado os 10 mandamentos, então ele está impedido de comungar. Este não pode, mas aquele que o direito não proíbe, pode escolher a maneira como deve receber Jesus, em pé, ajoelhado, na boca, na mão, ou seja, em 1975, os bispos do Brasil, a CNBB, a Congregação dos Bispos do Brasil, pediu autorização à Santa Sé, ou seja, ao Papa, para dar a comunhão na mão. E a Santa Sé autorizou, desde que não fosse obrigado os fiéis pudessem escolher. E qual era a norma? Qual é a norma? Qual é o ordinário? Receber a comunhão na boca e de joelhos. Mas com este pedido, a Santa Sé autorizou que os fiéis pudessem receber a comunhão na mão, e não obrigados, mas pudessem escolher. Então, verificou-se, porém, que em vários países os sacerdotes se puseram a negar a Eucaristia a quem estivesse de joelhos. Isto provocou queixas levadas à congregação para o culto divino, que respondeu com carta a seguir transcrita, a fim de que fique bem claro ao leitor a problemática em foco. Vai primeiramente publicado o texto da concessão de 1975, ou seja, a concessão, a resposta ao pedido da Congregação dos Bispos do Brasil sobre conceder aos fiéis católicos a comunhão na mão. Em 5 de março de 1975,
A Santa Sé concedeu aos bispos do Brasil a faculdade de permitirem a comunhão na mão em suas respectivas dioceses, desde que sejam observadas as seguintes normas. Então, vai transcrever as normas. Primeira, cada bispo deve decidir se autoriza ou não em sua diocese a introdução do novo rito e que isso com a condição de que haja preparação adequada dos fiéis e se afaste todo perigo de irreverência. Segundo, a nova maneira de comungar não deve ser imposta, mas cada fiel concerne o direito de receber a comunhão na boca, sempre que preferir. Terceiro, convém que o novo rito seja introduzido aos poucos, começado por pequenos grupos e procedido por uma adequada catequese. Esta visará a que não diminua a fé na presença eucarística e que se evite qualquer perigo de profanação. Então, o que nos diz essas 3 primeiras regras da concessão da Santa Sé aos bispos do Brasil sobre conceder a comunhão na mão? Nos diz o seguinte, que cada bispo iria decidir se autorizava ou não a comunhão na mão na sua diocese. A segunda, que o fiel deveria ter o direito de escolher se deve receber a comunhão na boca, como sempre, ou se deveria receber na mão, de joelho ou em pé. E que fosse feita uma catequese para que os fiéis não perdessem a fé, não diminuísse a fé na presença eucarística, na presença de Jesus na Eucaristia. Aí você deve estar se perguntando, mas por que falar disso agora? É porque está rolando um vídeo na internet onde um bispo no Brasil nega a comunhão de um fiel que está fazendo a crisma e está, portanto, recebendo a comunhão nas 2 espécies, ou seja, o corpo de Cristo, a hóstia consagrada e no sangue de Cristo. E o bispo nega a fiel que deseja receber Jesus Cristo de joelhos e na boca. Então, está aqui um documento da Igreja Católica, por isso que nós estamos fazendo esta catequese, falando um pouco sobre isso, o que nos orienta a Igreja, qual o documento que nos fala da maneira como devemos receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta norma: a nova maneira de comungar não deve levar o fiel a menosprezar a comunhão, mas a valorizar o sentido de sua dignidade de membro do corpo místico de Cristo. Quinto, a hóstia deverá ser colocada sobre a palma da mão do fiel, que a levará à boca antes de se movimentar para voltar ao lugar. Ou então, embora por várias razões isto nos pareça menos aconselhável, o fiel apanhará a hóstia da patena ou no cibório que lhe é apresentado pelo ministro que distribui a comunhão e que assinala seu ministério, dizendo a cada um a fórmula, o corpo de Cristo. É preciso, pois, reprovado o costume de deixar a patena ou o cibório sobre o altar, para que os fiéis retirem do mesmo a hóstia, sem apresentação por parte do ministro. É também conveniente que os fiéis tomem a hóstia com os dedos
em pinça e andando a coloquem na boca. Então, por que esta orientação? Para que evite que partículas do corpo de Cristo que caiam na mão, que se soltem do corpo de Cristo, da partícula que já está na mão, e que o fiel possa derrubar o corpo de Cristo no chão, profanando assim o sagrado corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a sagrada Eucaristia. Então, para se evitar isso, deve ter estes cuidados. É mister tomar cuidado com os fragmentos para que não se percam e instruir o povo a seu respeito. É preciso também recomendar aos fiéis que tenham as mãos limpas. 7. Nunca é permitido colocar na mão do fiel a hóstia já molhada no cálice. Ou seja, aqui há uma proibição: nunca é permitido colocar na mão do fiel a hóstia já molhada no cálice. Ou seja, quando for dada a comunhão nas duas espécies, o ministro ordenado, seja bispo, seja padre ou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, deve colocar na boca do fiel e não entregar na mão. Por que isso? Porque o sangue de Cristo pode pingar e cair no chão, e assim ocorrendo a profanação do sangue de Cristo. Então, estas normas se acham na carta datada de 15 de março de 1975, pela qual a presidência da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil transmitia a cada bispo as instruções da Santa Sé. A mesma carta ainda observava o seguinte: só mediante o respeito destas sábias condições poderemos aguardar os frutos que todos desejam desta medida. A experiência da distribuição da comunhão na mão em vários pontos do país revelou pontos negativos que deverão ser cuidadosamente eliminados. Assim, alguns ministros deram na mão do fiel a hóstia já molhada no cálice, enquanto outros, para ganhar tempo, colocaram na própria mão várias hóstias, fazendo-as escorregar rapidamente, uma a uma, nas mãos dos fiéis, como quem distribui balas às crianças. Vê-se que a Santa Sé enfatiza o máximo cuidado para que não haja profanação da Santíssima Eucaristia, nem ocorram irreverências, entre outras diretrizes. Merecem especial atenção as seguintes: não se deve comungar andando, mas quem recebeu na mão a partícula sagrada afasta-se para o lado, a fim de deixar que a pessoa seguinte aproximar-se e parado comungue. Cada comungante trate de verificar se não ficou na palma da mão ou entre os dedos alguma parcela do pão consagrado. É lícito comungar 2 vezes no mesmo dia se, em ambos os casos, o fiel participa da Santa Missa, cano 917. A intervenção da Santa Sé em 2002, expressão do mal-estar causado pela recusa da Eucaristia, é a seguinte carta dirigida por uma pessoa devota à congregação para o culto divino e à disciplina dos sacramentos. Então, o documento já é uma resposta aos fiéis que lhe estava sendo negado o direito de comungar como desejavam ou como achavam melhor, na boca, de joelhos, ou na boca e em pé. Então os bispos, os sacerdotes começaram a negar a comunhão ao fiel que desejava receber
Jesus Cristo com maior reverência. Ou seja, Cristo é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o nosso Senhor e Salvador. Então, o fiel que desejava recebê-lo com reverência, com cuidado, com fé, de maneira mais humilde possível, estava lhe sendo negada, e um fiel escreveu à congregação para o culto divino, e a resposta foi a seguinte: Congregation de culto divino et disciplina sacramento, a excelência, reverendíssimos. Esta congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos recebeu recentemente, da parte de fiéis leigos de sua diocese, informação comunicando que se tem recusado a Sagrada Comunhão aos fiéis, que para recebê-la se põem de joelhos, em vez de permanecer em pé. Os informantes dizem que tal procedimento pode estar mais difundido na diocese. Todavia, a esta congregação não é possível averiguá-lo. Este discatério tem certeza de que Vossa Excelência está em condições de lhe permitem promover uma investigação certeira sobre o assunto. Como quer que seja, as queixas proporcionam a este discatério ocasião de que o torne conhecido a qualquer sacerdote que precise ser informado. Esta congregação está realmente preocupada com o grande número de queixas recebidas de várias partes nos últimos meses. Ela considera que a recusa da comunhão a um fiel que esteja ajoelhado é grave violação de um dos direitos básicos dos fiéis cristãos, a saber, o de ser ajudado por seus pastores por meio dos sacramentos. Código de Direito Canônico, no Cânon 213. Em vista da lei que estipula que ministros sagrados não podem recusar os sacramentos a quem os pede de modo conveniente, com boas disposições e sem empecilho da parte do direito, Cânon 843, parágrafo 1º, não se deve recusar a Sagrada Comunhão a nenhum católico durante a Santa Missa, excetuados os casos que ponham em perigo de grave escândalo a comunidade dos fiéis. Ocorrem quando se trata de pecador público ou de alguém obstinado na heresia ou no cisma publicamente professado e declarado. Ou seja, o que isso quer nos dizer? Ou seja, aquela pessoa que está em pecado público, por exemplo, em relação junto com uma pessoa, ou como a gente costuma dizer, amaziado, sem ter recebido o sacramento do matrimônio. Ou seja, às vezes a pessoa não casa, não recebe o sacramento do matrimônio e casa apenas no civil. Então, é chamado um pecador público, porque está recorrendo num pecado que vai contra o sexto mandamento, não pecar contra a castidade, ou está em adultério, se for o caso de segunda união. Ou então aquele pecador, aquela pessoa que incorre em heresia, como por exemplo se declara comunista e quer receber a comunhão, ou participa de alguma seita secreta, como no caso da maçonaria, e deseja receber a comunhão. Este está proibido por direito canônico, proibido de receber a comunhão. Se não é nenhum desses casos, então o fiel tem o direito de escolher e não lhe pode ser negada de maneira nenhuma a comunhão. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já retornamos.
Já voltamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo e vamos direto à continuação da carta da Congregação do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos em resposta às queixas dos fiéis leigos que lhe estava sendo negado o direito de receber a comunhão na boca, de joelhos ou em pé. Então, a congregação envia esta carta à CNBB e aos bispos em suas dioceses para que se averigue esta violação do direito do fiel de escolher como deve receber a comunhão. Então, em vista da lei que estipula que ministros sagrados não podem recusar os sacramentos a quem os pede de modo conveniente, com boas disposições e sem empecilho da parte do direito canônico, não se deve recusar a Sagrada Comunhão a nenhum católico durante a Santa Missa, excetuados os casos que ponham em perigo de grave escândalo à comunidade dos fiéis. Ocorrem quando se trata de pecador público ou de algum obstinado na heresia ou no cisma, publicamente professado e declarado. Mesmo naqueles países em que esta congregação adotou a legislação local que reconhece o permanecer de pé como postura natural para receber a Sagrada Comunhão, ela o fez com a condição de que os comungantes desejosos de se ajoelhar não seria recusada a Sagrada Eucaristia. Com efeito, como o cardeal Joseph Ratzinger enfatizou recentemente, o costume de ajoelhar-se para receber a Sagrada Comunhão tem em seu favor uma tradição multissecular e é sinal particularmente expressivo de adoração que corresponde à verdadeira, real e substancial presença de Jesus Cristo, nosso Senhor, sob as espécies eucarísticas. Dada a importância deste assunto, esta congregação pede que Vossa Excelentíssima investigue se tal sacerdote recusa habitualmente a Sagrada Comunhão a algum fiel nas circunstâncias atrás descritas e se tal é fato real. A congregação pede também que Vossa Excelência lhe ordene firmemente que se abstenha de assim proceder no futuro. O mesmo seja feito em relação a qualquer outro sacerdote que haja praticado a mesma falha. Os sacerdotes devem entender que a congregação considerará qualquer queixa desse tipo com muita seriedade e, caso seja procedente, atuará no plano disciplinar de acordo com muita seriedade e, caso sejam precedentes, atuará no plano disciplinar de acordo com a gravidade do abuso pastoral. Agradeço a Vossa Excelência a atenção dispensada a este assunto e conto com a sua amável colaboração. Sinceramente, seu em Cristo, Jorge A. Cardeal Medina Esteves, prefeito, e Francisco Pio Tamburcinho, secretário. Como se pode depreender, a Congregação para o Culto Divino considera grave falta a recusa da comunhão eucarística a quem a queira receber de joelhos. O padre não pode impedir as pessoas de se ajoelharem na hora da consagração, seria abuso dele, pois o missal romano manda ajoelhar nesta hora. Então, ajoelhem-se durante a consagração, a não ser que a falta de espaço ou grande número de presentes ou outras causas razoáveis não o permitam. Ou seja, aquele fiel que não pode se ajoelhar por causa
de doença, por motivo de doença, que seja problema de coluna, seja problema nos joelhos, ou quando tem um grande número de pessoas na Santa Missa que não lhe permite o espaço de ajoelhar-se. Então, a instrução geral do Missal Romano diz: os fiéis estão de pé, desde o início do cântico de entrada, ou enquanto o sacerdote se encaminha para o altar, até a oração coleta, inclusive durante o cântico do Aleluia, que precede o Evangelho, durante a proclamação do Evangelho, durante a profissão de fé e a oração universal, e desde o invitatório: orai, irmãos, antes da oração sobre as oblatas, até ao fim da missa, exceto nos momentos adiante indicados. Estão sentados durante as leituras que precedem o Evangelho e durante o salmo responsorial, durante a homilia e durante a preparação dos dons ao ofertório, e, se for oportuno, durante o silêncio sagrado depois da comunhão. Estão de joelhos durante a consagração, exceto-se razões de saúde, a estreiteza do lugar, o grande número dos presentes ou outros motivos razoáveis a isto obstarem. Aqueles, porém, que não estão de joelhos durante a consagração fazem uma inclinação profunda enquanto o sacerdote genuflete após a consagração. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1378, o culto da Eucaristia. Na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre outras coisas, dobrando os joelhos ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração dela, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas, expondo-as aos fiéis para que as venerem com solenidade, levando-as em procissão. Então, a reverência à Eucaristia, um sinal conveniente da eficácia que a catequese eucarística tem sobre os fiéis, é seguramente o crescimento neles do sentido do mistério de Deus presente entre nós. Podemos verificá-lo através de específicas manifestações de reverência à Eucaristia, nas quais o percurso mistagógico deve introduzir os fiéis. Penso, em geral, na importância dos gestos e posições, como, por exemplo, ajoelhar-se durante os momentos salientes da oração eucarística, embora adaptando-se à legítima variedade de sinais que têm lugar no contexto das diferentes culturas. Cada um viva e exprima a consciência de encontrar-se em cada celebração diante da majestade infinita de Deus, que chega até nós humildemente nos sinais sacramentais. Então, oração eucarística, prefácio da paixão, a vitória da paixão, 2, prefácio 2. Enquanto a multidão dos santos se alegra eternamente na vossa presença em humilde adoração, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Então, meus amados irmãos, está aí um documento da Igreja, Redemptione Sacramento, a carta do culto, da congregação divina e dos sacramentos, o Catecismo da Igreja Católica, a instrução geral do Missal Romano e também uma carta de Bento XVI e o prefácio da oração eucarística da paixão, prefácio número 2. Tudo isso nos orienta a termos este momento de adoração
ao nosso Deus, que é presença na Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo. Deve-se comungar de joelhos ou de pé? Em 1º de julho de 2002, a Sagrada Congregação do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos da Santa Sé, através do protocolo número 1322/02, confirmou que as pessoas que desejarem podem receber a comunhão de joelhos. Eis a parte mais importante do documento. Esta congregação está realmente preocupada com o grande número de queixas recebidas de várias partes dos últimos meses. Ela considera que a recusa da comunhão a um fiel que esteja ajoelhado é grave violação de um dos direitos básicos dos fiéis cristãos, a saber, o de ser ajudado por seus pastores por meio dos sacramentos. Então, Código do Direito Canônico, Cano 213. Então, devido à grande preocupação e ao grande número de queixas, então a congregação vai escrever este documento. Então, a comunhão na mão, comunhão eucarística foi ministrada nas mãos dos comungantes até o século IX. Verifica-se, porém, abusos e irreverências que levaram a Igreja a preferir dar a Eucaristia na boca dos fiéis. Em nossos dias, a prática antiga foi restaurada sob certas condições que visam a garantir o respeito ao Santíssimo Sacramento. Uma declaração recente da Santa Sé enfatiza o direito dos fiéis de receber a comunhão na boca desde que o desejem. Segundo as normas referentes à distribuição da Santa Comunhão, estejam os ministros ordinários e extraordinários particularmente atentos a que os fiéis consumam imediatamente a partícula consagrada, de modo que ninguém se afaste com as espécies eucarísticas nas mãos. Em todo caso, é para desejar que todos tenham presente que a tradição secular consiste em receber a comunhão sobre a língua do sacerdote celebrante. Caso exista perigo de sacrilégio, não dê a comunhão nas mãos dos fiéis e exponha-lhes as razões por que assim procede. Então, a praxe mais antiga, então, nos primeiros séculos, a comunhão era colocada sobre a palma da mão dos fiéis para que a consumissem. Excetuavam-se apenas os casos de enfermidades, em que era frequentemente depositada sobre a língua do comungante. O mais antigo testemunho de que se tem a tal respeito é uma inscrição encontrada na Ásia Menor, dita de Pectório e datada do século II. Eis os seus dizeres simbolistas. Ó estirpe divina do peixe celeste, recebe o alimento, doce como o mel do Salvador dos santos, come segundo a tua fome, traze o peixe nas mãos. Nesta passagem, o peixe designa simbolicamente o Senhor Jesus. Sabe-se que o peixe em grego, aí tem a palavra, meus amados irmãos, que eu não sei pronunciar em grego, é antiquíssimo símbolo de Cristo, pois as 5 letras gregas que compõem este nome são as iniciais de uma profissão de fé em Cristo. Então, tem o J, que é Jesus, o CH, Christos, igual a Cristo, o TH, Theo, de Deus, o Y, Ios, Filho, o S, Soter, Salvador. Então, no século III, o escritor cristão Tertuliano, no norte da África, repreendia irmãos que tinham sacrificado aos deuses, dizendo que tais cristãos se atreviam
estendeu ao corpo do Senhor as mesmas mãos que haviam levado corpos, carnes imoladas aos demônios, ó mãos dignas de ser amputadas. Um dos mais belos depoimentos sobre o rito de comunhão na antiguidade é o de São Cirilo de Jerusalém, do ano 381. Do que vai transcrita aqui uma passagem dirigida a cristãos adultos que se preparavam para participar pela primeira vez dos mistérios eucarísticos. Quando te aproximares, não caminhes com as mãos estendidas ou os dedos separados, mas faze com a esquerda um trono para a direita, que está para receber o rei, e logo com a palma da mão forma um recipiente. Recolhe o corpo do Senhor e dize Amém. A seguir santifica com todo o cuidado teus olhos pelo contato com o corpo sagrado e toma-o. Contudo, cuida de que nada caia por terra, pois o que caísse, tu o perderias como se fosse teus próprios membros. Responde-me, se alguém te houvesse dado ouro em pó, não o guardarias com todo o esmero e não tomarias cuidado para que não te caísse das mãos e para que nada se perdesse? Sendo assim, não deves com muito esmero cuidar de que não caia nenhuma migalha daquilo que é mais preciso do que o ouro e as pedras preciosas? Catequese mistagógica, parágrafo 21 e seguintes. Então, esta instrução do Santo Bispo de Jerusalém dá-nos a saber que no século IV os fiéis não somente recebiam o Santíssimo Sacramento, a Santíssima Eucaristia na palma da mão, mas também a partícula sagrada sobre os joelhos, a fim de se sobre os olhos, a fim de se santificar. Então, alguns desvios a partir do século IV aconteceu que a devoção popular se foi tornando cada vez mais exuberante no uso da Santíssima Eucaristia depositada nas mãos dos comungantes. Segundo um costume antigo, os cristãos, com a devida autorização dos bispos, levavam o pão consagrado para casa, a fim de comungar nos dias da semana, em que não houvesse missa. Todavia, de posse da Santíssima Eucaristia, em suas residências, os fiéis cediam facilmente à tendência de utilizar o sacramento para finalidades várias, nem sempre consentâneas com o espírito cristão. Assim, no século V, por exemplo, Santo Agostinho referia que uma mulher costumava fazer com a Santíssima Eucaristia com pressas para seu filho cego. Então, quem partia em viagem frequentemente levava consigo uma partícula da Santíssima Eucaristia como penhor de proteção e boa viagem. Então, Santo Ambrósio, no ano 397, por exemplo, refere o seguinte episódio ocorrido no século IV, sem irmão Sátiro. Ainda catecúmeno, viajava da África setentrional para a Itália, quando foi vítima de tremenda tempestade em alto mar. Vendo-se em perigo iminente de morte, Sátiro dirigiu-se aos companheiros de viagem, que ele sabia ser cristãos, e pediu-lhes que colocassem numa pequena toalha um fragmento da Santíssima Eucaristia, atassem em si as 4 pontas da toalha e lhe prendessem ao pescoço esse precioso depósito. Assim, munido, atirou-se ao mar, sem mesmo cuidar de levar consigo uma tábua de salvação. Julgava-se suficientemente protegido pela Santíssima Eucaristia, podendo dispensar qualquer socorro humano. A coragem de Sátiro não foi frustrada. Enquanto os marujos perdiam ânimo,
ele conseguiu escapar do naufrágio e sobreviver. Santo Ambrósio, de Excessus Fratis Sui Satire. Então, meus amados irmãos, aí há os excessos e posteriormente a igreja vai orientar os fiéis e colocar como norma a comunhão de joelhos. Então, aqui uma dica de leitura, que não tem como a gente ler o documento todo, sacramento, né, o documento sobre a orientação sobre o Santíssimo Sacramento, ou seja, Redemptione Sacramento, dica de leitura. E espero que tenham gostado deste programa de hoje, onde falamos sobre como nos orienta a igreja de comungar. E que ficou claro, segundo os documentos, que nenhum bispo, nenhum sacerdote, nenhuma pessoa, nenhum fiel pode ficar sem receber, nem ser legado à Eucaristia só porque escolheu receber Jesus com reverência, de joelhos e na boca. Então, esta é a ordem natural. Um documento da igreja diz que todo cristão deve receber na boca. E a concessão foi dada de receber na mão, mas que fica a critério do fiel escolher se quer receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na mão, em pé, ou na boca, em pé, ou de joelhos. Então, meus amados irmãos, o evangelho de hoje, sábado, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, Jesus aqui vai recriminar os discípulos pela falta de fé. E muitas vezes é o que nos falta, fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Então devemos ter reverência, devemos receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo com piedade, sabendo que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Não nos esqueçamos, meus amados irmãos, e rezemos esta Ave Maria, para que os nossos sacerdotes, os nossos bispos tenham em mente de que nenhum fiel que não esteja impedido por direito, pelo Código de Direito Canônico, que não tenha nenhum impedimento, possa receber o corpo sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo da maneira que deseja, na mão, em pé, ou na boca, em pé, ou de joelhos. Então, que o fiel tenha a liberdade de adorar o Senhor e recebê-lo de joelhos, se for de sua vontade, de recebê-lo na boca, em pé, ou na mão, em pé, conforme nos orienta a igreja. Então, a igreja concedeu este direito do fiel escolher como deve receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rezemos esta Ave Maria.
pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo Dom Geraldo, pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo nosso pároco, Padre José Vanilson, e que você coloque a intenção do seu pároco, do seu bispo, na sua diocese, na sua paróquia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meu querido ouvinte, chegando ao final do programa de hoje, eu já agradeço a você por ter participado conosco, lembrando que você pode mandar sugestões de tema para o próximo programa, alguma coisa que você quer aprender ou tirar alguma dúvida, é só discar no 088-981-714271 e deixar lá a sua mensaginha, porque também é o nosso WhatsApp. Amanhã é domingo, é dia de irmos à igreja, vamos rezar, louvar, agradecer a Deus, né? Ele que nos ama verdadeiramente, sabe as nossas faltas e mesmo assim nos oferece o seu reino. Só precisamos de conversão na nossa vida, né? Só precisamos dizer o sim, como Maria fez. Estamos falando também da Semana da Família, está acontecendo aqui na nossa comunidade. E vamos rezar o texto em família, vamos aproximarmos cada vez mais de Deus, vamos pedir a ela a sua intercessão. Rezemos então uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora a sua proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, meu querido ouvinte, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.